Chegaram plantinhas novas. Olá, esse é o programa Jardineiros Urbanos por Fly. Eu sou o Flávio, mas aqui vocês vão me conhecer por Fly. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma rápida apresentação, mas já trago uma primeira dica sobre iluminação artificial para as nossas queridas plantas de interior, as indoor plants. By the way, I will put English subtitles for people from everywhere. Por que eu resolvi montar esse canal? Bom, aqui eu vou começar a falar sobre diversos assuntos do meu interesse, filosóficos, esse hobby com as plantas, selva urbana, urban jungle e afins. Aqui vocês podem ter um overview da minha selva interior, minha urban jungle dentro de casa. É uma cozinha americana, cozinha e sala. Essa paixão por plantinhas começou na minha infância. Tango! A minha infância e a minha pré-adolescência foram no quintal de casa. Meus pais tinham um jardim bem amplo e uma horta. Então meu avô paterno, ele incentivava bastante a gente essa cultura, né? Ele veio de Hiroshima, do interior, com muito mato, lagos e etc. Eu tive muito essa influência. Isso ficou guardadinho no baú. Cheguei aqui com 42 ano passado, então aproximadamente há 1 ano e meio eu resgatei essa cultura, esse hábito, esse hobby. Comecei com plantas mais tradicionais, mais comuns, mais facilmente encontradas nos garden centers, nas floriculturas, e depois disso fui explorando, né? E não sabia dessa onda, dessa moda da urban jungle, mesmo porque é uma tendência de uma geração à frente da minha, né? Mesmo porque é uma tendência de uma geração após a minha. E aí que eu descobri esse universo enorme, super legal, que é o cultivo de plantas num contexto urbano, a tal da selva urbana, urban jungle. A minha experiência começou com as suculentas, né? Eu lembro na minha infância, a minha mãe ter alguns vasos de suculentas, as mais tradicionais, como essa aqui, né? Essa aqui é uma suculenta bem tradicional, a gente encontra em qualquer feira, garden, floricultura. E eu lembrava da sensação de pegar as folhinhas e ficar lá examinando aquela coisa gorducha, etc. Então a minha experiência de plantólatra começou outdoor, né? Porque as suculentas são plantas que precisam de muito sol e pouquíssima água. Vou trazer mais dicas depois. E aí, fuçando na internet, conhecendo youtubers, a gente vai vendo que tem toda uma vasta seleção de plantas com folhagens maravilhosas, né? Para serem cultivadas e cuidadas dentro de casa. Eu fui explorar esse lado também, e aí eu descobri inúmeras. As celebradas Eroides, as Araceae, né, a da família, com folhagens realmente incríveis. Como vocês podem ver, a minha casa tem uma luz natural melhor. Eu vou apagar as luzes artificiais antes para mostrar para vocês como que é a luz natural. Um minutinho. Essa é a luz natural da minha casa. Ela é relativamente clara. A gente está no outono, entrando para o inverno, e o sol não favorece tanto assim. No verão ela é bem mais clara do que isso. Mesmo sendo clara, ela não é suficientemente clara para que eu pudesse dispor as plantas nas partes mais fundas. Por exemplo, aqui, ó.
essas plantinhas aqui, elas estão bem distantes da janela, é uma janela de vidro ampla e ela pega pouca luz. E eu falei, bom, eu preciso resolver esse tipo de situação. Será que as luzes artificiais realmente favorecem e ajudam nesse tipo de hobby, né? E fui pesquisar. Vou acender as luzes da casa aqui, então. Então, nesse tempo eu abri uma conta de Instagram, Jardineiros Urbanos, e fui trabalhando. No começo foi meio devagar, aquela preguicinha de ficar tirando foto, não tinha muita planta, blá blá blá. E depois de um tempo eu resolvi investir mais dedicação no Instagram. Comecei a colocar legendas em inglês, rolou uma polêmica aqui e ali, porque é inglês, não sei o que e tal. Por quê? Eu percebi que é uma cultura, é um hábito que está se espalhando cada vez mais pelos países, não só no Brasil como no mundo. Inclusive, primeiro em Europa, Estados Unidos e depois Brasil. Eu falei, bom, por que não escrever em inglês, né? E ajudar as pessoas a identificarem ou tirarem dúvidas sobre as plantas, não só localmente. Agora, no canal Fly no YouTube, eu vou falar sobre plantas e outras coisas mais. Mas vamos voltar para as luzes. Que tipo de luz eu devo usar? Vamos lá. Veja. Eu uso essa bojudona aqui. O pessoal costuma chamar de luz de galpão, bulbo, lâmpada bulbo. É bastante fácil de encontrar na internet. Ela tem 4.000 lumens, em torno de 4.000 lumens. A potência é de 50 watts, 6.500 K de emissão de luz e ela é branca. Tem de muitas marcas e muitos preços variados, inclusive, é bom pesquisar direitinho. Nos estudos que eu fiz para pesquisar luz artificial para as plantas, eu fiquei naquela dúvida, mas é luz amarela ou é luz branca? Branca ou amarela, né? E a gente nota que as luzes mais quentes, com tons avermelhados, elas são feitas para ajudar a planta a florir e a fortalecer as raízes, a enraizar melhor, dizem. E as luzes brancas basicamente são orientadas para crescimento foliar. Embora para minha casa eu tenha decidido usar a luz amarelada, tons de amarelo, porque deixa mais intimista, mais aconchegante, para as plantas eu resolvi usar luz branca então. E os efeitos são realmente positivos, funciona. Eu dispus em pontos específicos da casa, onde eu achava que faltava uma iluminaçãozinha melhor. Fiz testes, você testa, coloca a luz, vê como a planta reage e assim por diante. Só que essa coisa de ser luz amarela para flor e raiz e branca para folhagem, eu não sei se é muito mito, onde é que está realmente esse assunto. Sabe por quê? Eu tenho uma Locácia longiloba e um Anthurium magnificum, pegando um pouquinho só de luz natural que vem daquela janela da sala. Olha o efeito. Tá nascendo flor na Locácia longiloba e ao mesmo tempo no Anthurium magnificum. Duas ao mesmo tempo. As luzes artificiais ajudam realmente. E isso é fato, gente. Não só nessas duas plantas, como nas demais. As plantas estão crescendo muito mais felizes. Agora a dúvida principal, qual que é o preço de tudo isso? É caro? Consome muita energia? O custo varia muito, como eu disse. Precisa ficar esperto nos mercados da vida, na internet, porque você vai ver variar de 40 às vezes até R$80, uma única lâmpada. Quanto ao consumo de energia elétrica, eu tenho 6 dessas lâmpadas bulbo de luz branca e mais essa aqui, que é bem fraquinha na verdade. Eu coloquei para ficar bem dirigida na Monstera Praetermissa, possivelmente seja ela. Gira em torno de 40 a 50 reais a mais na conta por mês.
fiz esse cálculo. Na minha região, porque em determinadas regiões o custo de luz é mais alto. Precisa fazer o teste. E quanto tempo deixar? Mosca, vai na carnívora sarracênia. E quanto tempo deixar essas luzes acesas? Eu deixo em torno de 12 horas, das 5h30 da manhã até as 6 horas da tarde. Mas que trabalho, acordar todo dia às 5h30 pra ficar ligando essas luzes pra depois desligar às 6 horas. Calma, aí a gente tem um outro artifício, um outro recurso legal para complementar o sistema de iluminação artificial. São esses timers. Também nos mercados online a gente encontra. A gente seta aqui, a gente programa o horário que vai ligar, conecta o fio de força da lâmpada aqui e aí liga e desliga automaticamente. E eu deixo todos os dias, de segunda a segunda, das 5h30 da manhã às 6 horas, 18 horas. Esse tempo é variado, façam as suas experiências e sintam o que é melhor para sua plantinha. E que cabo é esse que você deixa pendurado as lâmpadas? Também, vejam só, também você encontra nos mercados online da vida. Um lado, tomada comum. A gente conecta então no timer aqui, certo? O outro lado vem esse tipo de ponta aqui para lâmpada, certo? O cabo já vem pronto, você pode comprar pronto ou fazer. Eu fiz alguns, posso ensinar depois. Então você pega o bulbo e rosqueia. Pronto, você pode pendurar, como vocês podem ver na minha casa. Fica um lado conectado na tomada, o timer já setado e o bulbinho pendurado. Simples. E a gente pode testar outras potências de luz, 30 watts, 40 watts, menos lumens? Pode. Tudo depende muito da abrangência de iluminação que você quer, o tipo de planta. Se for uma plantinha micro, não faz sentido você usar só para ela uma bazuca dessa, porque ela é bem forte mesmo, né? Façam experiências, comecem com lâmpadas menores. A parte de emissão de luz branca, o K que vai ter nas embalagens das lâmpadas, 1000K, 2000K, isso é bastante determinante, tá? Às vezes você tem uma lâmpada pequenininha, mas que tem 3000K, 4000K, isso é eficiência, isso vai ajudar melhor as nossas plantas, porque elas simulam com mais proximidade os raios solares. E para a abertura do programa é isso, gente. Se inscreve, ativa o sininho, segue o Instagram ou vice-versa, você que já vem do Instagram. Vai passar a moto bem agora? Gente, aquela mosca tá na sarracênia. Outro dia eu mostro pra vocês como é que funciona. E funciona, viu? Chega à noite, você fica ouvindo as mosquinhas reverberarem dentro do tubo da sarracênia. É bem interessante. É isso, pessoal. Valeu!